nessa noite? Aleluia. E é isso que a gente vai iniciar declarando, amém? Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá. 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 Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha: mova-se. Isso aqui é para quem tem fé. Você está pronto para celebrar? Mova-se. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá. Essa montanha se moverá.